Passe o tempo que passar, eles jamais serão esquecidos. O colombiano Rincón. O Corinthians não é fácil vencer, o Corinthians você tem que ter algo a mais para poder vencer. O paulistano Ricardinho. Não poderia, vamos dizer assim, ter vamos dizer assim, um momento melhor na minha carreira do que eu tive no Corinthians. O também paulistano Edu. Quando não dava para ir assistir jogo no estádio, a gente se reunia, a família inteira numa casa, uma televisão, fazia aquele churrasco, típico churrasco, e todo mundo grudado na televisão. Eu tenho fotos dessas cenas aí. Então eu sei o que é ser corintiano. Começo do ano 2000, o Mundial e o cansaço juntos. Que coisa de Mundial de clube! Nós vínhamos de uma temporada longa de 99, com 3 jogos na decisão, até quase perto do Natal. Estávamos com a gasolina extra, né? Eu estava contundido, acho que o Ricardinho também não estava muito legal. Primeiro jogo, 2-0 contra o Raja Casablanca. Toda a estreia ela é envolvida por ansiedade, né? Isso é uma coisa normal. O jogo seguinte foi eletrizante. No tempo normal, 2-2 contra o Real Madrid. E o destaque alvinegro foi Edilson e Carimbé, que dizia não conhecer o baiano. Passou pelo Carimbó, bateu! Gol! Eu sou o Edilson, o capeta! A maioria era ex-companheiro meu do Real Madrid. Eu conversava com ele, todo mundo queria ganhar. Ninguém que veio aqui a passear só. E um herói dos pênaltis estava do lado alvinegro. Era preciso 2 gols de vantagem contra o Al Nassr para não ser eliminado no saldo pelos espanhóis. Ricardinho marcou no primeiro tempo. Ricardinho! No finalzinho do jogo, a liderança e o compromisso desse colombiano chamado Fred Rincón. Eu sou super-homem, mas eu acho que era uma coisa sobrenatural que acontece, né? Que você tira uma coisa de onde você não tem. E nesse momento aconteceu. Fantástico! Fantástico! A gente quando coloca essa tarja de capitão, eu acho que é uma coisa a mais que a gente tem que fazer. A gente não pode só fazer o normal. O Corinthians estava na decisão e mais uma vez precisava vencer a desconfiança. No jornalismo se falou muito, o Vasco já é campeão porque o Corinthians vem cansado, o Vasco tem Edmundo, Romário, Felipe, essas coisas todas. Eles não contavam do outro lado, que tinha homem. Não foi uma invasão corintiana ao Maracanã como aquela de 76, mas foi marcante também, lembra Edu. A minha irmã, que foi de São Paulo a Rio de Janeiro de carro, com meu irmão, com meus pais, e eu me lembro que ela falou, olha, a estrada tá lotada. O placar não sofreu alterações, um empate sem gols, e os pênaltis chegaram. E que momento difícil. Minha perna estava inchada. Na hora dos pênaltis, eu falei, puxa, Osvaldo, eu tô morto, tô com a perna assim. Só que depois teve jogadores que não quis bater, não, eu não vou bater, não, então eu falei, bom, não tem mais, eu sou o capitão, não posso também fazer isso, né? Então tem que ir. E assim foi feito. Rincón abriu a série de cobranças. Gol na trave, gol do Corinthians! Com os erros dos vascaínos, Gilberto. Pegou o penal! E Edmundo, o Corinthians era campeão. Pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Né? Você fala, bom, agora vamos
vamos a se divertir, a descansar, né? A minha irmã nessa época era viva, minha irmã faleceu no acidente de carro. Ela era corintiana doente também, me acompanhou toda a minha história. E eu me lembro, ela me ligando, falando, eu lembro eu ganhando título, eu comemorando com os meus amigos. É uma paixão mesmo, né? Foi genial, era realmente para marcar uma trajetória, né, de um grupo de jogadores, né, que se encontraram num clube como o Corinthians, que precisava daqueles momentos. 2 anos mais tarde, o Corinthians conquista a Copa do Brasil pela segunda vez. Na final, derrotou o Brasiliense. Em 2005, o Corinthians, ainda em grande momento, conquistaria o 4º título brasileiro. Uma competição que ficou marcada pela máfia do apito. 11 partidas tiveram que ser remarcadas sob suspeita de manipulação de resultados. E o Corinthians se deu melhor que os adversários. Em pontos corridos, terminou na frente, 81 pontos, 3 a mais que o Inter de Porto Alegre. O objetivo principal, que era o Corinthians estar sempre na frente, sempre brigando pelo título, esse objetivo era comum a todos. Então isso que realmente foi o grande diferencial daquele grupo. Era o Corinthians da MSI, de contratações milionárias e de curto prazo de validade. Lágrimas de alegria substituídas rapidamente por lágrimas de tristeza. 2 anos depois de conquistar seu 4º e último título brasileiro, o Corinthians, pela primeira vez na história, estava na 2ª divisão nacional. O rebaixamento veio no final de 2007. Licenciado, denunciado, afastado, o presidente Alberto do Alibe ficou 14 anos no poder. Acusado de lavagem de dinheiro, já estava longe durante os capítulos mais sofridos para a nação alvinegra. Em 38 jogos, o time só ganhou 10, perdeu 14. Jogo contra o Vasco, ali bateu a tristeza ali, mas nós tínhamos mínima possibilidade de sair ainda, né? Vai terminar. Olhou o Alício, vai pedir a bola, acabou! Rebaixado Corinthians para a Série B. Não é exagero dizer que ele foi às lágrimas. Suspenso, ficou de fora do jogo decisivo contra o Grêmio em Porto Alegre. E para mim foi mais complicado por eu ser corintiano desde pequeno e ser meu primeiro ano como profissional. Sofri bastante. Não gosto nem de lembrar que foi um momento muito complicado mesmo. Nova mentalidade, o recomeço. Em 2008, lá estava o Corinthians na final da Copa do Brasil contra o Sport. Em casa, vitória. Lá dentro é do Corinthians. Depois dela, uma certa acomodação e a lição no jogo da volta. Não vou falar que foi totalmente acomodação, mas nós pensamos que já estava com a taça praticamente na mão. Vida que segue, 1 ano na Série B e o Corinthians ressurgia outra vez. Campeão e de volta à primeira divisão no ano seguinte. A Série B foi um momento muito bom ali, fiz 24 gols na temporada, 14 gols na Série B, então foi um título ali para mim de grande expressão para colocar o Corinthians onde ele nunca deveria ter saído, que era da Série A. E a volta à elite vem em grande estilo. Mais um louco aqui para esse grande bando de loucos apaixonados pelo Corinthians. Tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais! Eu estava na Espanha ainda nessa época. A própria imprensa espanhola divulgava o Corinthians por causa do Ronaldo. O Ronaldo voltou a treinar. O Ronaldo tá isso, o Corinthians ganhou. Não, o Corinthians empatou. Então eu percebi, eu falei, olha a força aonde chega de um jogador com a importância do Ronaldo. Outra vez, sob o comando de Mano Menezes, uma nova chance na Copa do Brasil de 2009. E esta oportunidade o Corinthians não poderia perder. É
Chega também Roberto Carlos, outra estrela internacional. Eu já vivi momentos de emoções da minha vida, mas esse momento é único, né? Quando você vê toda essa massa corintiana gritando o teu nome, de verdade é de arrepiar, de emocionar. Estava no ano do centenário diante de seu maior sonho. Aquele ainda não conquistado, o sonho de ganhar a Copa Libertadores da América. E o Corinthians viu ruir essa possibilidade diante do Flamengo. E assim, 100 anos depois, a Libertadores ainda é um sonho. Isso não é importante, o importante é ser feliz. E o corintiano não é feliz. O corintiano, quando perde a oportunidade de disputar um título, perde um título, no dia seguinte ele está vestindo a camisa do Corinthians. É isso que vale, não é o título em si. O título amanhã morre, a camisa não, a alma não, a emoção. Mas não faltará apoio e torcida para que esse dia chegue logo. Uma hora vai chegar, eu acho que está bastante próximo. Vai conseguir? Lógico que vai, porque é um clube grande, é um clube que tem história. O Corinthians ficou 20 e poucos anos sem ser campeão paulista. Um ano vai, uma hora vai ter de chegar. Pode ter certeza do que eu estou falando. Ela está por vir, ela vai chegar. Eu mudo de nome. Se o Corinthians até 2013 não ganha o título da Libertadores. Aí vão ver a diferença que é ganhar a Libertadores no Corinthians que ganhar em outro time. Na semana do centenário, parte do sonho alvinegro a caminho da realização. O Corinthians anunciou a construção do seu estádio. Seremos muito contentes e um sonho nosso de 100 anos de ter a casa própria, graças a Deus, está sendo realizado. Procurei uma rima pra Corinthians. Assim é o Corinthians, nos bons e nos maus momentos. Foi assim até chegar a 100 anos de vida. Soltei um mosqueteiro no gramado pra ser chamado Corinthians do centenário bicampeão. Se você não fosse corintiano, o que você seria? Um peão. Um peão. Sou corintiano. Corinthians do centenário bicampeão.